Bom dia, você está no canal de vídeo da Semeadores. Nós estamos aqui pela Igreja Os Semeadores, que fica localizada na QNA 30, lote 7, na Avenida Comercial Norte, em Taguatinga Norte. Venha nos fazer uma visita e buscar a Deus conosco, buscar o Deus que se deixa achar. Nós estaremos vendo hoje o capítulo de número 6 do primeiro livro de Timóteo, o último capítulo do primeiro livro de Timóteo. A partir de amanhã veremos o livro de número 2 de Timóteo, que Paulo escreveu. Veremos hoje. Você quer ficar rico? Eu digo para você que há coisas melhores do que isso. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Igreja dos Semeadores. Aproveite aí nesse instante, clica aí e já se inscreve no nosso canal e clica no sininho à sua esquerda e dê o seu like aí, nos ajudando no nosso canal. Paulo escreveu essa epístola aos Timóteos para orientar a ele em sua oposição aos falsos mestres em Éfeso. Nós devemos ser como aqueles que fazem qualquer coisa lembrando-se dos ensinamentos de Paulo. É como se nós pegássemos no liquidificador e jogássemos lá dentro. Colossenses 3:17, 3:23, 1 Coríntios 10:31 e Filipenses 2:4. Se juntarmos tudo isso, nós vamos ver que nós devemos fazer todas as coisas de coração, como se ao Senhor estivéssemos fazendo, em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças ao Deus Pai, sem murmurações nem contendas, e para a glória de Deus. Todos esses são esses versículos bíblicos que nós falamos para você juntar aí no seu liquidificador espiritual. Nós estamos finalizando e vendo a quinta parte, instruções com respeito a grupos específicos, vai até o verso 2 deste capítulo. Como já dissemos, Paulo explicou como Timóteo deveria ministrar aos diferentes grupos da igreja que haviam se tornado vítimas de falsos mestres. O foco de Paulo, na responsabilidade de Timóteo para se contrapor à apostasia em Éfeso, o levou a acrescentar detalhes sobre algumas responsabilidades. Ministrando aos escravos. Finalmente, Paulo abordou o problema dos escravos, que é a nossa subseção aqui, C, que não estavam demonstrando respeito adequado aos seus senhores cristãos. Paulo forneceu mais orientações aos escravos em suas outras cartas. Percebe-se o seu zelo tanto pelo nome do Senhor como pela doutrina. Essa menção foi presumivelmente em contraste com a falsa doutrina que poderia ter incentivado a insubordinação entre alguns dos escravos cristãos. A partir do verso 3 até o 19, entramos na sexta parte, que vai falar sobre a falsa doutrina e o lucro financeiro. Paulo advertiu e desafiou os motivos financeiros dos falsos mestres, advertindo-os dos perigos da avareza e do amor ao dinheiro. Assim, do verso 3 ao 19, Paulo fala dessa doutrina e do lucro financeiro. Paulo retornou uma última vez ao problema dos falsos mestres, solicitando ou salientando especialmente a divisão que promoviam e a cobiça deles. Sua abordagem dessa questão se divide também na descrição da falsa doutrina e da responsabilidade de Timóteo. Vejamos a falsa doutrina dos versos 3 ao 10 e depois nós veremos a responsabilidade dele, de Timóteo, dos versos 11 ao 19. A falsa doutrina de que Paulo fala a Timóteo em sua primeira epístola a ele inclui, entre outras coisas, a ideia de que a piedade leva ao lucro financeiro. O verdadeiro interesse de tais homens eram pelas discussões que envolviam questões e contendas de palavras. Essas discussões eram uma das características predominantes dos falsos mestres. Aparentemente, alguns dos falsos mestres e talvez seus seguidores tivessem encontrado modos de obter lucro financeiro por meio da sua doutrina. Também é possível que eles tenham ensinado que a adesão à lei de Deus resultaria necessariamente na prosperidade financeira. Embora as Escrituras promovam o princípio geral da prosperidade para aqueles que obedecem às leis, elas não traçam um paralelo exato entre as duas coisas, nem ensinam que Deus é obrigado a abençoar financeiramente todo aquele que guardar a lei. Os cristãos podem ficar contentes, pois as suas necessidades serão atendidas por Cristo Jesus, dentro daquilo que podemos entender que são os planos de Deus. Se nada trouxemos a este mundo, quando a ele viemos, nada poderemos levar dele. Por isso que ele fala que bastaria um sustento, comer e beber, e também o vestuário, para não ficarmos nus. O restante seria lucro. Se partirmos desse princípio, já estamos em lucro.
se estivermos aí com as nossas roupas, nossas vestes, nossos alimentos. Isso me faz lembrar de dois dos sobreviventes do voo Força Aérea Uruguaia 571, que caiu na Cordilheira dos Andes em 13 de outubro de 1972. Viajavam 45 pessoas e na queda morreram mais de um quarto de passageiros. E os sobreviventes estavam sobrevivendo em um clima hostil, ambiente hostil, comendo carne humana dos acidentados. Depois de esperarem resgate e que algo acontecesse, que mudasse a sorte deles, dois deles resolveram trilhar a pé as Cordilheiras dos Andes, percorrendo mais de 60 quilômetros de trechos acidentados em busca de socorro. Quando chegaram em um lugar onde havia grama, rios, terras, um deles exclamou: "Estou no hotel 5 estrelas. De fato, tendo o que comer e o que vestir, todo o restante é lucro." A falsa doutrina evidente prometia um meio para o lucro financeiro que levou algumas pessoas a se desviarem da sã doutrina. O que os que querem ficar ricos, e como há desses que querem isso, muitas pessoas querem de todas as maneiras ficarem ricas, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Tornam-se cegos devido à ganância que o cega, e ela tem um grande problema, nunca parece estar satisfeita, a ganância não se satisfaz nunca. Paulo então conclui que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviavam-se da fé e se atormentavam a si mesmas com muitos sofrimentos. O dinheiro mesmo, que representa também as riquezas, não é nem bom e nem mau, mas sem o Espírito Santo, eles têm o poder de nos cegar e despertar em nós todas as espécies de cobiças por conta da nossa velha natureza adâmica morta. A responsabilidade de Timóteo, a partir dos versos 11 ao 19. Paulo continuou com seus comentários sobre os falsos mestres, com exortações pessoais a Timóteo, concluindo com essa maravilhosa doxologia. Ele pede para Timóteo, então, como homem de Deus, fugir de tudo isso. Buscar, versos 11, a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combater o bom combate da fé. Uma metáfora para a vida cristã vista de uma ótica de fidelidade a Cristo, ou seja, jamais desistir, estar sempre lutando e crendo na vitória, ter assim uma atitude mental favorável ao reino de Deus e à sua justiça. Tomar posse da vida eterna, ou seja, não se tornar acomodado. Conquanto a fé em Cristo deu início a uma nova vida, o objetivo máximo da vida cristã é sempre o futuro. Em primeiro lugar, a vida eterna não é uma coisa que escolhemos, mas algo que somos chamados por Deus. Romanos 8:30. É um presente de Deus. Em segundo lugar, o chamado de Timóteo não estava ligado temporalmente ao incidente descrito na próxima oração. Essa frase, "fizeste a boa confissão que perante muitas testemunhas", pode referir-se ao batismo de Timóteo ou a alguma cerimônia pública em que ele havia professado a sua fé. A boa confissão de que alguém entrou na fé em Cristo leva naturalmente a esse bom combate e também ao tomar posse da busca de uma fidelidade a Ele. Paulo então dá um mandato para Timóteo. Ele lhe manda diante de Deus que todas as coisas vivifiquem de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, provavelmente referindo-se ao julgamento de Jesus perante Pilatos, embora alguns, entretanto, traduzem-na como que ao testemunhar na época de Pôncio Pilatos, e a tomam como referência à vida de Jesus, especialmente a sua morte, que ele deveria guardar esse mandamento sem mácula e repreensão até a aparição do Senhor Jesus Cristo, a sua segunda vinda de Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa expressão é aplicada também em Apocalipse 19:16, o que tem ele só a imortalidade, o que habita na luz inacessível, aquele que nenhum dos homens viu nem pode ver, aquele a quem é destinada a honra e o poder semi-eterno. Para esclarecer que não se opunha às riquezas, Paulo fez uma exortação aos que se achavam ricos nesse mundo, presumivelmente não pela cobiça. Paulo orientava Timóteo que mandasse aos ricos desse mundo,
Aí vem as instruções de Paulo para os que são ricos. Também sobre essa questão da riqueza, nós vemos aí que aquele jovem rico que Jesus pediu que ele desse a riqueza e o seguisse, que não deu a riqueza, o amor dele estava na riqueza. Mas a sua mãe era igualmente rica e Jesus nada pediu para ela, porque o seu coração não estava na riqueza. Também sobre Zaqueu, Deus aceitou a metade de tudo que ele tinha e a devolução em quádruplo do que ele tinha roubado. Então ele ficou com parte da riqueza e Jesus não censurou por isso, não exigiu toda a riqueza, porque o coração também dele, de Zaqueu, não estava na riqueza. Então Paulo orienta Timóteo que mandasse aos ricos desse mundo, que não fossem altivos, que não colocassem a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. É um bem de Deus, assim como o alimento, a comida. Uma das maiores honras de sermos pessoas redimidas é que Deus criou o mundo não apenas para a sua glória, mas também para o nosso proveito. Não é verdade? Que fizesse o bem, que se enriquecessem de boas obras, que repartissem de boa mente, que fossem comunicáveis, que entesourassem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que pessoas possam se apoderar da vida eterna, conforme Mateus 6:20. Entramos aqui nas exortações finais, versos 20 e 21. Paulo conclui a sua carta com várias exortações finais a Timóteo. Paulo levou essa carta à conclusão com uma última incumbência para Timóteo, mais uma vez colocada dentro do contexto do tratamento reservado aos falsos mestres, que era a finalidade dessa epístola, orientar Timóteo. Ele pede para Timóteo guardar o que lhe fora confiado, ou seja, a sã doutrina do Evangelho, e evitar as contradições do saber, ou seja, as conversas inúteis e conversas profanas, mesmo contraditórias, que os falsos mestres chamavam de conhecimento. A finalidade deles era a de ganância mesmo. Essa conclusão abrupta, a graça seja convosco, sem as saudações pessoais habituais de Paulo, sugere que Paulo via a situação de Éfeso como muito grave. A palavra grega traduzida convosco está no plural. Paulo tinha o propósito de que a carta fosse lida diante de toda a igreja. Veja também 2 Timóteo 4:22, Tito 3:15. 1 Timóteo capítulo 6, verso 1. Todos os servos que estão debaixo do jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E o verso que encerra a epístola é o verso de número 21. Pois alguns, professando-o, se desviaram da fé. A graça seja convosco. É a finalização dele. Paulo, neste capítulo, ensina Timóteo acerca dos servos, dos senhores e principalmente dos que são ricos ou querem ficar ricos. Eu gostei muito quando ele ressalta que Deus é muito maior do que a riqueza, porque Deus tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Bênção demais, né? Eu me sinto muito edificado no caminho de Cristo. As verdades encontradas no Evangelho, nas epístolas, na Bíblia, não tem igual em nenhuma outra filosofia, ciência, religião. É de Deus, vem de cima. Inscreva-se em nosso canal, clica aí no sininho à sua esquerda, dê o seu like aí ajudando o canal, compartilhe, divulgue. A parte escrita, jamaisdesista.com.br, nossa loja virtual, semeadores.com.br, nosso programa de rádio, ossemeadores.com, acesse lá, nós temos programas lá direto e nós temos também a Palavra de Vida às quartas-feiras com o pastor Johnny Ramos, diretamente da Suécia, em oração, fazendo o nosso papel de orar sempre. A igreja, Os Semeadores, é uma igreja que ora e adora, e nós estamos sempre em oração constante, em campanhas, em movimentos de oração, sempre buscando a presença de Deus, do Deus que se deixa achar. A todos um bom dia, fiquem com Deus e até amanhã com a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Não perca. Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.